uma cidade cercada por muros, adorada por milhões e cobiçada por impérios. Jerusalém já foi saqueada, incendiada, reconstruída e novamente disputada, mas o que existe nesse pequeno pedaço de terra que faz reis marcharem, exércitos morrerem e povos inteiros voltarem os olhos para ela até hoje? Para entender por que Jerusalém se tornou a cidade mais disputada do mundo, é preciso voltar ao tempo em que ela ainda não era a capital de Israel, nem centro da fé de bilhões. Antes de ser símbolo universal, ela era uma fortaleza jebuseia erguida entre montes, estratégica, elevada e difícil de tomar. Jerusalém aparece cedo nas escrituras, cercada por mistério. Em Gênesis, muitos associam a região a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mais tarde, a tradição ligaria também aquelas montanhas ao lugar onde Abraão quase ofereceu Isaque. Desde muito cedo, aquele solo passou a carregar memória de aliança, sacrifício e encontro com Deus. Mas foi com Davi que tudo mudou. Depois de reinar em Hebrom, ele decidiu conquistar Jerusalém. A escolha não era apenas militar, a cidade ficava entre territórios, num ponto capaz de unificar as tribos. Ao tomá-la dos jebuseus, Davi transformou uma fortaleza em capital, e ao levar para lá a Arca da Aliança, transformou a capital em centro espiritual. Esse foi o primeiro grande segredo de Jerusalém. Ela reuniu trono e altar no mesmo lugar. Não era só uma sede de governo, era a cidade do rei escolhido e, ao mesmo tempo, o lugar onde a presença de Deus era honrada no meio do povo. Quando poder e adoração se encontram, o valor de uma cidade deixa de ser apenas geográfico. Ela se torna simbólica, e símbolos movem a história. Então veio Salomão. Sobre o Monte Moriá, ele ergueu o templo. Com isso, Jerusalém deixou de ser apenas a capital de Israel e se tornou o coração visível da adoração nacional. Ali se ofereciam sacrifícios, ali peregrinos subiam nas festas, ali o nome do Senhor seria invocado. O templo fez de Jerusalém uma cidade sem equivalente no imaginário bíblico. A partir desse momento, perder Jerusalém significava mais do que perder uma capital, significava tocar no centro da identidade de Israel. Por isso, quando o povo se afastava da aliança, os profetas advertiam com lágrimas. Jerusalém era amada, mas também era responsabilizada. Quanto mais santa era considerada, mais pesada se tornava a sua queda, quando mergulhava na injustiça e na idolatria. E a queda veio. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém. O templo foi queimado, os muros foram quebrados, a elite foi levada ao exílio. Para muitos, aquilo parecia o fim de tudo. Como a cidade do grande rei podia estar em ruínas, como o lugar do templo podia virar cinza, Jerusalém se tornou então não apenas cidade de glória, mas cidade de lágrimas. Mas até em ruínas ela não foi esquecida. Nos salmos do exílio, Jerusalém continuou viva na memória do povo. Eles choravam ao lembrar de Sião, juravam jamais se esquecer dela. Isso explica outra camada da disputa. Jerusalém não era só um território ocupado, era uma promessa lembrada, e lugares ligados à promessa não desaparecem com facilidade da alma de um povo. Com o decreto persa, os judeus retornaram e reconstruíram o templo. Depois, Neemias restaurou os muros. Jerusalém reviveu, mas nunca mais seria uma cidade tranquila. Persas, gregos e romanos passariam a controlá-la em diferentes épocas. Cada império entendia a mesma verdade. Quem controlasse Jerusalém não dominaria apenas pedras e portões, mas uma cidade carregada de significado para um povo resistente. Nos dias do Novo Testamento, Jerusalém já era o centro religioso do judaísmo. Foi para lá que Jesus subiu. Foi ali que ensinou, confrontou líderes, chorou sobre a cidade e entrou no templo. Jerusalém, mais uma vez, estava no centro da história bíblica, porque se ali estava o templo, ali também se revelava o drama entre devoção verdadeira, poder religioso e expectativa messiânica. Para os cristãos, Jerusalém se tornou ainda mais central por causa da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Foi em seus arredores que o julgamento aconteceu, a cruz foi erguida e o túmulo ficou vazio. E foi em Jerusalém que a igreja nasceu publicamente no Pentecostes. A cidade passou a ser vista não apenas como memória de Israel, mas também como palco da obra redentora de Deus em Cristo. No ano 70, Roma destruiu Jerusalém outra vez e arrasou o segundo templo. Restaram ruínas, trauma e dispersão. Ainda assim, a cidade não perdeu sua força espiritual. Pelo contrário, a ausência do templo tornou Jerusalém ainda mais presente na oração, na esperança e no luto do povo judeu. O que foi destruído em pedra permaneceu de pé na memória. Séculos depois, Jerusalém também se tornou sagrada para o islamismo. A cidade passou a abrigar o Dom da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, no mesmo platô associado ao antigo templo. E aqui está uma das razões centrais da disputa até hoje. O mesmo espaço passou a concentrar camadas de santidade para tradições diferentes, cada uma com sua história, sua devoção e sua dor. Poucas cidades do mundo carregam tamanha densidade de significado. Para os judeus, Jerusalém é o eixo da memória nacional e da promessa. Para os cristãos, é a cidade da paixão de Cristo e da esperança escatológica. Para os muçulmanos, é um lugar de honra e santidade. Quando três grandes tradições olham para a mesma colina e a chamam de sagrada, a disputa deixa de ser apenas política.
Mas não é só religião. Jerusalém também ocupa posição estratégica nas rotas, na identidade nacional e no imaginário de soberania. Governar Jerusalém, para muitos líderes, sempre significou mais do que administrar uma cidade. Significou legitimar reinados, impérios, projetos políticos e narrativas de pertencimento. Quem a possui declara algo ao mundo, e quem a perde sente que perdeu muito mais que território. Por isso, Jerusalém atravessou cruzadas, conquistas, exílios, reconstruções e guerras modernas sem jamais se tornar uma cidade comum. Cada pedra fala de adoração, cada muralha lembra conflito, cada geração projeta nela seus medos e suas esperanças. Jerusalém é disputada porque representa identidade, presença, promessa e futuro. E quando uma cidade passa a simbolizar tudo isso, o mundo inteiro começa a lutar por ela. A Bíblia a chama de Sião, cidade do grande rei. Os profetas a viram em juízo e restauração. Jesus chorou por ela. Povos inteiros sonharam com ela. Talvez seja essa a resposta final. Jerusalém é a cidade mais disputada do mundo porque para milhões ela nunca foi apenas uma cidade. Se este vídeo te ajudou a entender isso, inscreva-se no canal, comente sua visão e continue no próximo vídeo sobre o Monte do Templo e seus mistérios.